Olá pessoal, Felipe Vicentini do Portal Prevencionistas aqui na área de novo com vocês, para a gente bater um papo aí sobre mais um assunto que eu espero sinceramente que possa ajudar você aí no seu dia a dia, né? Espero que os conteúdos que a gente esteja trazendo aqui, que eu esteja trazendo para você aqui, esteja ajudando você aí no seu dia a dia, na sua rotina, a melhorar ainda mais sua gestão de segurança do trabalho aí na sua empresa. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho. Já vou explicar um pouquinho mais detalhadamente aí para quem porventura isso possa ser novidade. Mas por que eu vou falar sobre isso, né? Nas últimas semanas, em alguns vídeos anteriores aí, a gente já comentou sobre isso e na internet está cheio de gente falando sobre esse assunto, que é a questão do e-social, vai acabar ou não vai acabar, né? Como é que vai ficar essa história daqui para frente, de acordo com os novos posicionamentos aí do governo federal. De tudo que a gente tem lido, de tudo que tem se noticiado aí nos jornais e na rede, né, na internet, uma coisa é certa, eles vão simplificar, né, bastante aí os layouts e todos os manuais do que hoje é chamado de e-social. Muito provavelmente, na minha opinião, esse sistema ele vai ganhar aí um novo nome, né? Mas com o mesmo objetivo talvez do e-social. E uma coisa que chama bastante atenção é que sempre que se fala, aliás, dos assuntos de segurança do trabalho, o que a gente consegue perceber é que a única coisa que vai ser mantido, né, que vai ser levado em consideração ainda é a comunicação do acidente de trabalho, né? Então as empresas que porventura ainda negligenciem a emissão de um comunicado de acidente de trabalho lá para o INSS, né, ou que, sei lá, de alguma maneira até burlem a emissão disso para conseguir melhorar de alguma forma lá o pagamento dos seus impostos e tudo mais, né, isso vai ficar um pouquinho mais complicado, né, para quem não tem ainda essa prática de emitir o comunicado de acidente de trabalho, tá? Mas o objetivo principal meu hoje é tentar mostrar para vocês quais são as principais consequências da gente não emitir esse comunicado de acidente do trabalho, tá? Então acompanhem comigo na tela aqui, eu vou trazer para vocês todas as informações desde o princípio. Eu acho que o importante, né, para que a gente consiga todo mundo falar aí na mesma língua, é a gente entender primeiro o que o governo, o que a nossa legislação brasileira entende como sendo um acidente do trabalho. Onde que a gente vai encontrar isso? Bom, lá na Lei 8.213 de 1991, que é a legislação que fala lá sobre os benefícios previdenciários, né? Vocês podem, quem tiver curiosidade, conhecer um pouquinho mais aí sobre ela, caso ainda não conheça. É só entrar no site do Planalto aí, planalto.gov.br, e lá você vai encontrar, então, nessa legislação, o artigo 19, que é esse que está na tela aí para vocês, tá? O artigo 19, pessoal, ele vai descrever o acidente de trabalho como sendo o quê? Ó? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no artigo 11 lá da lei, né, que é as pessoas que recolhem o INSS e tudo mais. Quem tiver curiosidade pode ler lá. Provocando o quê? Lesão corporal, né, ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da sua capacidade para o trabalho. Lesão corporal, o que é? É quando causa um machucado, né, uma fratura, um corte, né, desde situações mais leves até mais graves. E a perturbação funcional, para quem não sabe, aí é quando o funcionário, por exemplo, acaba perdendo uma audição, perdendo a visão, ou até mesmo amputando, né, um membro do corpo aí que vai perturbar, né, como utiliza o termo a norma aí, as suas funções e vai reduzir a sua capacidade para o trabalho, tá? Beleza? Tranquilo? O que é importante aqui, pessoal? A gente saber que existem praticamente três situações aí que a gente precisa se atentar, né? A gente tem os acidentes típicos, que são os acidentes que acontecem normalmente aí dentro das empresas, o que a gente chama de acidente típico, né? A gente tem os acidentes de trajeto, que podem ser
podem ocorrer aí, né, que é quando o funcionário se desloca da casa para o trabalho e vice-versa após a jornada de trabalho. Aí tem algumas peculiaridades que a gente pode falar num outro momento, não é o caso agora. E existe a questão das doenças, né, as doenças profissionais, doenças ocupacionais, que também têm a necessidade de abertura da CAT. Tá? Quando a gente segue a leitura da norma aí, quando a gente segue a leitura da legislação, depois ela vai falar de algumas situações que se equiparam aos acidentes de trabalho, como questão de agressões e tudo mais. Tá? Quem tiver curiosidade também pode dar sequência na leitura, lá não é o foco deste vídeo a gente ficar falando sobre isso, tá? E uma outra situação, pessoal, é que a comunicação do acidente do trabalho para o INSS, ele também é dado nesta mesma legislação. Aonde? Ó? Lá no artigo 22. Né? Lá no artigo 22, quando a gente segue a leitura da norma, a gente vai identificar isso aí. Ó. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente no trabalho à Previdência Social. E aí é o detalhe, ó, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Ou seja, a gente tem 24 horas para fazer a emissão deste documento. Tá? E em caso de, se for caso de morte, ele segue aí o texto, tem que ser de imediato a autoridade competente, sob pena, né, frisando aí, sob pena de multa, que vai variar entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, tá? Uma dúvida muito comum que o pessoal tem é: qual é o valor desta multa, tá? Bom, pessoal, isso é dado pela Previdência Social, né, numa portaria que ela divulga mais ou menos aí todo começo de ano, né, geralmente no mês de janeiro, nas primeiras semanas eles divulgam, né, e a gente leva em consideração a desse ano aí, ó, é a portaria número 9, de 15 de janeiro de 2019, que faz, né, se a gente dá uma olhada lá, ele vai falar que essas multas da não emissão da CAT, ela pode variar aí de R$ 998 até R$ 5.839,45, né? Que é o valor que a empresa pode pagar por funcionário. Então, se eu tiver tido mais de um acidente, vai depender da gravidade, do salário que essa pessoa ganha, né? Vai depender de uma série de fatores, e a própria Previdência Social tem poder aí para fiscalizar e fazer a aplicação desse tipo de multa, tá? Então essa é uma das consequências que a gente sofre, né, enquanto empresa, né? As empresas podem sofrer aí por não emissão da CAT. E é claro que existe, né, a situação de que o governo precisa também dessas informações a título de estatística, a título de mapeamento epidemiológico, de entender o que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho das pessoas. Então a CAT ela também tem o objetivo de fornecer informações e dados estatísticos aí para pautar as tomadas de decisões dos órgãos públicos que têm ação sobre isso, né? E, pessoal, a pior das consequências aí, obviamente, é pro funcionário, né? Aquele funcionário que vai acabar deixando de receber os benefícios da Previdência, de receber o auxílio lá acidentário para poder se tratar, poder se cuidar e, em casos menos graves, aí, poder retornar depois em perfeitas condições para executar novamente o seu trabalho, né, e continuar sendo um cidadão economicamente ativo, né, e contribuindo com o progresso aí da nação, obviamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Há muitos anos atrás teve um caso interessante também de uma outra consequência que pode acontecer para as empresas, receber, obviamente, uma ação por parte desse funcionário que se sentiu prejudicado, né? Uma ação aí que vai ter, de repente, um resultado judicial concluindo que essa empresa precisa fazer um pagamento de uma indenização, né? E aí esse valor pode ficar ainda maior, né? A consequência pode ser ainda maior para os cofres aí da empresa, né? Tem um caso famoso há uns 10 anos atrás ou mais, talvez, do HSBC, que já não existe mais, né? Que eu lembro que acho que chegou na faixa aí de R$ 500 mil
ou um pouco mais até, de uma indenização por conta de um funcionário que se sentiu prejudicado, não teve a CAT aberta e acabou entrando com a ação e ganhando. Tá? Esse caso teve bastante repercussão na época, acho que é capaz de até encontrar alguma coisa pela internet, quem tiver curiosidade. Tá? Bom, pessoal, então acho que se você que está vendo esse vídeo aí é um empregador, tem aí a sua empresa, né, e tudo mais, acho que está na hora de parar um pouquinho aí, refletir, né, ver como é que você está tratando esse tema aí com seus funcionários, né, regulamentar essa questão. Então, se você por acaso registra aí no seu ambiente de trabalho algum tipo de acidente, né, tem que tratar, logicamente, para prevenir, entender por que estão acontecendo e traçar ações para que eles deixem de acontecer ou diminuam a frequência, pelo menos, e, obviamente, emitir a CAT para que o funcionário tenha o respaldo dele, você evite o pagamento de multas. E se você é um funcionário, se você é um profissional até da parte de segurança do trabalho também, a gente tem que cuidar e cobrar das empresas para que elas façam isso, para que elas emitam a CAT, que a gente tenha, né, todos os direitos de todas as partes aí garantidos por lei, tá? Bom, pessoal, se você aí tem dúvida de como que faz a emissão da CAT e tudo mais, hoje ela é feita toda por meio eletrônico, então é bem simples, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo aqui, direto lá no site do INSS para fazer o download do aplicativo, e aí é só preencher. Eu posso fazer depois um vídeo aí de passo a passo como preencher também a CAT e trazer para vocês, acho que é legal, né? Tem gente que ainda tem dúvida de como que faz isso. E é só preencher as informações e gerar esse documento, entregar, obviamente, uma cópia para o funcionário, manter uma cópia no dossiê dele lá na empresa, né? Importante aí, se você é de empresa, você é do departamento pessoal ou até segurança do trabalho, recomenda-se o arquivamento desse documento por pelo menos aí uns 10 anos, tá joia? Então, pessoal, isso é um ponto que a gente tem que se manter antenado aí com relação à questão do e-social. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Um forte abraço.